Acabou de sair a nova pesquisa Datafolha para a corrida presidencial de 2026 e os números estão chamando muita atenção no país inteiro. Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Pela primeira vez em várias rodadas, Flávio Bolsonaro está numericamente à frente, mesmo que ainda dentro da margem de erro. Mas o mais relevante não é apenas o placar de hoje, é a tendência clara que vem se desenhando ao longo dos últimos meses. Lula perdendo fôlego gradualmente e Flávio ganhando terreno de forma constante. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que analisa a política brasileira com franqueza, sem proteger partido. Já deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise. Vamos começar pelos números principais divulgados pelo Instituto. No segundo turno, Flávio Bolsonaro registra 46% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 45%. Isso configura um empate técnico, mas com Flávio numericamente à frente pela primeira vez em várias medições recentes. No primeiro turno, a situação ainda é de empate técnico, com Lula em 39% e Flávio em 35%. A diferença é pequena, mas importante. O que realmente chama a atenção é a tendência de longo prazo. Desde quando Flávio Bolsonaro lançou oficialmente sua candidatura, a diferença, que era de aproximadamente 15 pontos percentuais a favor de Lula, vem diminuindo de forma constante. Lula cai aos poucos e Flávio sobe. Essa pesquisa de abril confirma que esse movimento continua acontecendo, mesmo com toda a estrutura de comunicação do governo atuando a favor de Lula. Agora precisamos falar de algo que gera muita discussão: a forma como o Datafolha e parte da mídia tradicional apresentam esses números. Quando Lula estava na frente, mesmo dentro da margem de erro, as reportagens falavam em liderança consolidada ou vantagem clara de Lula. Agora que Flávio aparece com apenas um ponto a mais, a narrativa muda rapidamente para empate técnico. Essa diferença de tratamento não é nova e já foi apontada diversas vezes por quem acompanha pesquisas eleitorais com mais atenção. Muitos eleitores criticam o Datafolha por ter um histórico de coleta de dados em regiões onde o eleitorado petista é mais concentrado, o famoso porta do presídio, o que geraria uma parcialidade histórica a favor de Lula. Vamos olhar com calma a tabela comparativa para fixar bem os números na cabeça. Segundo turno: Flávio Bolsonaro, 46%. Lula, 45%. Primeiro turno: Lula, 39%. Flávio Bolsonaro, 35%. Outros nomes como Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem empatados tecnicamente com Lula no segundo turno, ambos na casa dos 42%, mas ainda perdem para ele. No entanto, o que realmente define o futuro da eleição é a disputa principal. Tudo indica fortemente que, independentemente do que aconteça no primeiro turno com outros candidatos, o segundo turno de 2026 será entre Lula e Flávio Bolsonaro. O governo Lula demonstrou preocupação moderada com esses resultados. Internamente, há o reconhecimento de que Flávio está crescendo e que o desgaste natural do atual governo está começando a pesar nas urnas. Um dos fatores que contribuíram para esse desgaste recente foi o escândalo envolvendo o Banco Master, que trouxe novas denúncias e prejudicou ainda mais a imagem do governo. O PT tenta montar uma estratégia agressiva de ataque contra Flávio, mas está encontrando dificuldades reais. Diferente de 2022, quando o alvo direto era Jair Bolsonaro, agora o candidato é o filho. Atacar Flávio diretamente não parece gerar o mesmo nível de rejeição que se esperava. Um evento político recente que merece destaque foi o encontro entre Flávio Bolsonaro e Romeu Zema no Fórum da Liberdade, realizado em Porto Alegre. Os dois brincaram publicamente sobre uma possível aliança. Zema chegou a dizer que convidaria Flávio para ser seu vice, e Flávio retribuiu o convite de forma descontraída. Flávio ainda fez uma declaração simbólica forte. Disse que, se eleito presidente, os aliados e os perseguidos políticos subiriam juntos a rampa do Palácio do Planalto, uma referência clara ao grupo que se sente injustiçado pelos eventos de 8 de janeiro. O que essa tendência mostra de forma clara e objetiva?
que Flávio Bolsonaro vem se consolidando como o principal nome da oposição e o candidato mais competitivo contra Lula. Mesmo com toda a estrutura de comunicação do governo, com a grande mídia e com institutos de pesquisa atuando, os números mostram uma realidade diferente. Flávio está em ascensão e Lula, mesmo com toda a máquina a seu favor, começa a sentir o peso do desgaste acumulado do governo atual. É importante destacar que, independentemente do desempenho de outros candidatos, como Ronaldo Caiado ou Romeu Zema no primeiro turno, o segundo turno praticamente já está definido. Será Lula contra Flávio. E nesse confronto direto, a tendência atual favorece o crescimento contínuo de Flávio Bolsonaro. Resumo claro do que vimos neste vídeo. A pesquisa Datafolha indica Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula no segundo turno, 46% a 45%. O Datafolha e parte da mídia tradicional tentam minimizar o avanço de Flávio chamando de empate técnico, enquanto tratavam vantagem de Lula como liderança consolidada. O governo Lula demonstra preocupação moderada e o PT tem dificuldade para construir uma narrativa de ataque eficaz contra Flávio. O encontro com Zema no Fórum da Liberdade reforça a possibilidade de alianças à direita e mostra que Flávio já atua como nome de união da oposição. A verdade é que o cenário eleitoral para 2026 está muito mais aberto e competitivo do que a grande mídia queria fazer parecer até poucos meses atrás. Flávio Bolsonaro está em ascensão e Lula começa a perder espaço, mesmo com toda a estrutura institucional a seu favor. E você? O que achou dessa pesquisa Datafolha? Acha que Flávio Bolsonaro realmente tem boas chances de vencer Lula em 2026? Acha que a tendência de crescimento de Flávio vai continuar? Ou você acredita que Lula ainda consegue reverter isso? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. Se você gosta de análises diretas, honestas e sem enrolação como essa, já deixa o like, se inscreve no canal Visão Política e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.